Vocês sabem qual que é a similaridade entre o terapeuta, o empresário, o médico e até artistas de Hollywood? Todos, em algum momento, acham que estão enganando todo mundo. E, pior do que isso, eles pensam que eles podem ser descobertos por isso. E todo mundo passa por isso. A síndrome do sabotador é algo nem tão secreto assim, né? Pelo menos não entre nós. Hoje nós vamos falar sobre o caminho para terapeutas que querem crescer e impactar no digital. Quem quer crescer e impactar no digital? Então, hoje nós vamos aprender, lá no final da palestra, nós vamos desbloquear o nosso verdadeiro potencial, superar as barreiras internas e criar uma presença digital autêntica. Porque não basta ir para o digital. Precisa criar essa presença autêntica. Porque o digital, o que ele faz com a gente? Ele coloca um zoom em nós. E se a gente não se desenvolve, as chances de nós travarmos é muito, mas muito grande. E eu queria começar perguntando alguma coisa para vocês. Por que vocês se tornaram terapeutas? Não precisa responder, pode responder para vocês mesmos. O que foi que motivou vocês a se tornarem terapeutas? O que é que vocês estavam tentando resolver ou aquilo que vocês estavam tentando evitar, que fizeram com que vocês fossem para a terapia? E se a gente for analisar e olhar para todo mundo, todos carregam uma fechadura dentro da gente. Todo mundo carrega. E tem fechaduras que elas não conseguem ser abertas. E quando eu penso no terapeuta, o terapeuta, ele é essa pessoa que trabalha a sua chave. E ele trabalha todos os dias para se desenvolver e ser a chave para abrir algumas fechaduras que, de outra forma, não conseguiriam abrir. Não seria possível. Muitas portas travadas, trancadas. E esse terapeuta, ele se trabalha e ele tem as ferramentas para botar aquela chave ali e devagarinho ir virando a chave. E, às vezes, abrindo portas que, de outra forma, jamais seriam abertas. E fechaduras que nem sabem da existência de uma chave. E quantas portas vocês já abriram com a chave de vocês? E quantas fechaduras não sabem que existe uma chave? Quantas fechaduras só vão poder enxergar a existência de uma chave quando vocês forem para o digital? Que, de outra forma, essas fechaduras jamais teriam acesso a uma chave. Então, o digital é esse palco que nos coloca foco para a nossa chave. E o meu trabalho aqui com vocês hoje é que vocês parem de mentir para vocês. E que, de uma vez por todas, vocês começam a entender o valor que vocês têm e que vocês entendam que o que vocês carregam é precioso demais para deixar escondido no bolso. Certo, gente? Bom, essa sou eu, no dia 27 de julho desse ano. Aqui eu estava enfrentando o meu primeiro dia de hemodiálise. Esse foi o dia mais difícil da minha vida. Há 3 meses atrás. Foi o dia mais impactante da minha vida. Foi o dia onde eu tive acesso a todos os meus medos. Aos medos que eu carreguei desde os meus 15 anos, quando meu pai começou a fazer a sua primeira sessão de hemodiálise. E aos 15 anos, eu via ele voltar para casa da hemodiálise, desmaiando, mal, cansado, com muitas câimbras, gemendo de dor. E aos 15 anos, eu comecei a ter muito medo de um dia passar por isso. Então, ali, aos 15 anos, começou a crescer um medo dentro de mim, de um dia passar.
Bom, eu não sei se vocês sabem, eu sou formada em publicidade, eu também sou nutricionista. E o que me levou para a área da saúde foi justamente querer entender a doença do meu pai e evitar que um dia eu passasse por aquilo. Então, a nutrição me levou para isso. E dentro da nutrição, eu não fui para uma área qualquer. Eu fui para a área da nutrição funcional, que é uma área onde nós trabalhamos corpo, mente e espírito. Eu jamais queria... Eu entendi que dentro da nutrição, apenas macronutrientes não era suficiente, que essa fórmula tradicional não era o suficiente, eu queria ir além. E aí eu também queria entender quais as emoções que meu pai sentia, o que levou ele a ter uma doença tão grave. Então eu queria curar aquela dor dele, ele já era até falecido. O meu pai fez hemodiálise por 13 anos, essa foi a vida dele. Mas eu queria entender o que levou, porque eu não queria passar por aquilo. Então, eu também fiz psicanálise, também fiz constelação familiar, fiz Axis, eu fiz todas as formações que vocês podem estar pensando nesse momento. Eu fiz. Se eu não fiz, eu tive acesso a. Porque eu comecei, então, a buscar isso. Eu queria curar essa dor do mundo. E aí, quando eu fazia nutrição e via a questão das alergias alimentares, eu pensava assim, cara, o meu pai tinha alergia alimentar. Eu poderia ter tirado isso dele se eu soubesse antes. Nossa, as emoções do meu pai tinha muito medo, por isso que atacou os rins dele. Claro, ele também tinha problemas de relações, porque eram os 2 rins, então era só curar isso aí. E eu comecei a trabalhar essas coisas em mim. Até que, 6 anos atrás, eu recebo o diagnóstico de uma doença renal crônica. A mesma doença do meu pai. E, depois de ter passado por aquele impacto emocional inicial, eu pensei, tá bom, tá tudo bem. Porque eu tenho as ferramentas. Meu pai não tinha, mas eu tenho. Então, tudo aquilo que eu fui aprendendo e aquilo que eu ensinava, eu comecei a aplicar em mim. Eu tenho uma faculdade de saúde avançada. Nós treinamos mais de 40 mil profissionais da área da saúde através de cursos e pós-graduações, justamente ensinando sobre nutrição funcional, justamente ensinando sobre corpo, mente e espírito, tratando o indivíduo como um todo, não só como macro e micronutrientes, muito além disso. Eu tinha todas as ferramentas. Além disso, eu tinha as ferramentas mentais também. E eu comecei a trabalhar em mim. E sim, eu consegui frear a doença por um tempo. Chegou uma hora, há 2 anos atrás, que ela começou a acelerar de forma extraordinária. Que eu não entendia por que acelerava daquele jeito. Tudo o que eu sabia, eu aplicava em mim. Todos os meus conhecimentos, tudo, de nutrição, de mentalidade e de espiritualidade. Tudo eu apliquei. E não funcionava. A doença continuava acelerando. Aquilo continuava acontecendo. E aí, eu comecei, aos poucos, diminuir a minha presença no digital. Por quê? Porque eu comecei a me questionar. Se eu não estou me ajudando, como que eu vou conseguir ajudar as outras pessoas? Se aquilo não está funcionando comigo, e por mais que eu olhava e via que aquilo ajudava as outras pessoas, transformava, eu recebia depoimento. A minha empresa recebe depoimentos todos os dias de transformação dos alunos deles, no caso dos pacientes deles, mas em mim não estava funcionando. Então, eu fui diminuindo lentamente a minha presença no digital, porque eu me sentia inautêntica. Eu tinha medo que alguém falasse para mim e dissesse assim, mas não está funcionando contigo? Por que tu está ensinando isso? Se tu não tem saúde, como é que tu vai falar sobre saúde? Se tu mesmo não está conseguindo se curar, como é que tu vai falar sobre autocura? Como? É inautêntico. Eu pensava para mim. E por causa disso, pouco a pouco, eu comecei a sair do digital. Até esse dia aí, 27 de julho, onde eu estive à frente com a minha maior dor, que foi encarar o maior medo de frente. E eu comecei a criar a crença do engano, que eu estava enganando os outros. E esse é um grande vilão. E ele começou a me corroer. E eu pensei, eu não posso mais enganar. Pelo menos eu achei que eu estava enganando. Porque se não funcionava comigo, não funciona.
E também eu comecei a lidar com a crença de não ser boa o suficiente. Não tem como eu ser boa. Porque tudo que eu aprendi, tudo que eu fiz, tudo que eu conheço, tudo que eu acredito, não funciona para mim. Todo investimento que eu fiz na minha saúde, gente, muito dinheiro, muito conhecimento, muito tempo aplicado, muita coisa. A minha vida nos últimos 6 anos foi só focado em saúde física, mental e espiritual. E essas crenças começaram a me corroer. De também a autopunição e o silenciamento progressivo foi o impacto de tudo. Porque eu comecei a me autopunir, a me autoculpar, a me autojulgar. E com isso, eu fui calando a minha voz lentamente. Os nossos eventos com os nossos alunos, eu comecei a não querer participar mais tanto. Eu fui diminuindo aos poucos, porque essas crenças começaram a me invadir. Por mais transformação que os meus alunos estavam tendo, por maior transformação que os meus professores, que tinham aprendido comigo as coisas, estavam causando nos seus alunos. Bom, vocês conhecem a história do elefante amarrado? O elefante amarrado, para quem não conhece essa história, um cara estava passeando no circo. E aí ele achou curioso, né, o circo, aqueles animais tão bonitos, até que ele foi na ala dos elefantes. E ele viu elefantes enormes, grandes e fortes, amarrados em cordas pequenas, em estacas no chão. E aí ele olhou para aquilo e achou curioso que os elefantes estavam ali parados, naquelas pequenas estacas. E ele viu um treinador e perguntou para o treinador: "Ei, vem cá, por que esses elefantes ficam parados ali? Porque eles são tão fortes. Se eles se movimentassem, eles iam conseguir sair dessa estaca pequena no chão." E aí o treinador falou: "É que esses elefantes, eles estão aqui desde criança. E quando eles chegaram aqui, essas estacas, elas conseguiam segurar o peso deles. Então eles tentaram sair por um tempo. Só que aí, conforme eles foram crescendo, eles viam que eles não conseguiam sair, e eles pararam de tentar. Então, hoje, eles são grandes e fortes, mas eles não têm mais noção da sua força. Então, eles continuam parados ali, porque eles ainda acreditam que eles são pequenos e fracos." Uma das crenças que nós temos, especialmente quando a gente vai para a área da terapia, é que ajudar não combina com vender. Uma das grandes crenças que são vilões, que autossabotam o nosso crescimento no digital, é essa. Se eu for para lá, se eu for para o digital, cara, o meu trabalho é servir as pessoas. Se eu for servir alguém, como que eu vou cobrar pelo meu servir? Se é um talento que Deus me deu, se é algo que eu conheço. Outra grande sabotador é: não sou especialista o suficiente. Cara, se isso não está funcionando muitas vezes comigo, eu preciso me desenvolver mais, eu preciso fazer mais. Não estou pronto o suficiente, eu não sou bom bastante. Esse é um grande vilão, porque aí nos trava. A gente acha que nunca é especialista, que nunca está bom. E sempre tem que mais e mais e mais um curso, aí eu vou. Mais um pouquinho, aí eu vou. O outro é o digital superficial, gente. É muito raso. O que eu tenho para falar é muito profundo. Como que eu vou para o digital se a profundidade que eu tenho para trazer lá não funciona? Ninguém vai entender. Lá eu não vou poder falar aquilo que eu gosto de falar, porque lá não tem como eu ser profunda. Aí, gente, eu entro para falar com vocês sobre a síndrome do impostor. E aí tem uma outra história aqui, que é a história do coitado do gavião. O gavião, filhotinho, apareceu numa fazenda machucado. E o fazendeiro pegou aquele gavião,
olhou para o gavião e pensou, nossa, tem que ajudar ele. O que eu vou fazer, né? E ele começou a tratar daquele gavião. E levou o gavião para tratar dele no galinheiro. E ele foi ajudando o gavião. E o gavião foi melhorando. Só que ele começou a conviver com quem? Com as galinhas. E aí o que aconteceu com o gavião? Ele foi crescendo junto com as galinhas. E o que o gavião começou a pensar? Que ele era o quê? Uma galinha. Aí o gavião, ele não tentava mais voar, porque ele imitava o comportamento das galinhas. E o gavião ficou ali, achando que era uma galinha. Até que um dia veio uma naturalista fazer uma inspeção na fazenda, dar uma olhada naquela fazenda, e ela viu o gavião junto com as galinhas. E ela perguntou para o fazendeiro, o que esse gavião está fazendo aqui? E aí o fazendeiro explicou, olha, ele cresceu junto com as galinhas, então agora ele pensa que é uma galinha. Ela pegou o gavião, levantou o gavião para cima e falou para o gavião, voe, você sabe voar. Aí ela soltou o gavião, e o gavião, puf, caiu no chão. Aí o gavião olhou para ela, olhou para as galinhas, olhou para o galinheiro e foi andando até o galinheiro de volta. Porque é o caminho que ele conhecia, ele não sabia fazer outra coisa. Aí a naturalista ficou indignada com aquilo. Ela pegou o gavião de volta, foi até uma montanha e conversou com o gavião. Olha para o céu, teu lugar não é no chão, o teu lugar é lá em cima, é nos céus. Tu precisa voar. Tu pode ir muito além disso, muito além do galinheiro. E ela levantou o gavião, e aí o gavião se soltou, e o gavião começou a ficar meio bambo, só que daí, por instinto de sobrevivência, ele começou a voar. E aí o gavião entendeu quem ele era. Quantas vezes a gente não entende quem a gente é? Por causa dos círculos aonde a gente convive, os lugares que a gente está, que a gente se comporta que nem galinha. Gavião se comportando como galinhas. Bom, e, gente, foi feito esse estudo em 1978. Em 1978, os psicólogos, eles queriam entender por que mulheres muito bem desenvolvidas, intelectuais, de alta performance, tinham alguns comportamentos psicológicos. Gente, isso aqui foi 1978. Foi quando, e na época era chamado de o fenômeno do impostor. Ali que tudo começou, e esse foi o estudo original da síndrome do impostor. Tudo que veio depois veio a partir desse estudo. Eles queriam entender por que essas mulheres bem-sucedidas, elas sentiam que o seu sucesso não era legítimo. Elas sentiam, então, que elas estavam enganando os outros em algum momento, ou que tudo o que elas tinham conquistado era sorte. Não era por causa delas mesmas. Elas também se viam como fraudes. Olha as crenças que essas mulheres compartilhavam. Todas mulheres muito bem-sucedidas, todas mulheres com alta performance, que sucesso é sorte, não é competência, medo de serem descobertas como fraudes, necessidade de perfeição e medo do fracasso, desvalorização das conquistas pessoais, comparação com outros e sentimento de inferioridade. Todas elas passaram por isso. Eram apenas mulheres muito bem-sucedidas e mulheres que se destacavam no seu mercado, lidavam com isso. Então, a conclusão desse estudo, olhando para essas mulheres, é que a síndrome do impostor é um fenômeno psicológico comum entre as pessoas de alta performance. Essas crenças criam uma desconexão profunda entre o sucesso externo e a autoimagem interna, fazendo com que indivíduos altamente competentes se sintam inadequados, ansiosos e críticas de si mesmo. Então, a pesquisa mostrou que essas pessoas enfrentavam um constante medo de serem descobertas. Essa é a síndrome do impostor. E o interessante dessa pesquisa
é que eles fizeram um questionário para, então, que a gente avalie o nível que nós estamos da síndrome do impostor. E esse questionário ele é usado até hoje. Vários livros citam, vários psicólogos usam esse questionário, e eu recomendo que vocês também usem quando vocês começarem a identificar que o paciente de vocês pode estar apresentando a síndrome do impostor. E eu trouxe esse questionário aqui para vocês preencherem ele agora. E a gente dá uma olhada qual que é o nosso nível da síndrome do impostor, se é que, por acaso, alguém tem aí, né? Então, vocês já podem começar a responder aí. Agora calculem quanto vocês calcularam aí, qual foi a nota de vocês. Saiu bem? Saiu bem? Ó, para vocês terem a interpretação do resultado de vocês. Ó, gente. Aí sou eu no dia 27 de julho de novo, de cara com o meu sabotador. Aqui, então, eu estava com esse... Todo mundo sabe o que é hemodiálise? Você sabe o que é, né? Muito bem. Então, nesse dia, a minha médica havia me ligado e a gente tinha se encontrado no hospital, porque eu ia fazer uns exames. E aí, quando ela me olhou, ela me disse assim, eu quero te pedir mais uns exames hoje. Então, eu fiz os exames, almocei com a minha irmã, fui para casa. Quando eu cheguei em casa, eu recebi a ligação da minha médica. E ela falou assim, Gisele, tu precisa voltar para o hospital agora. Tu está com risco de óbito. Tu precisa começar a fazer hemodiálise hoje. A gente não pode mais esperar. Então, tu vai pegar tuas coisas. Ela me explicou. Tu vai pegar tuas coisas, tu vai ir para a UTI, tu vai passar pelo centro cirúrgico, tu vai colocar um catéter e tu vai começar a fazer hemodiálise hoje ainda. E aí, quando ela falou isso, é desnecessário dizer para vocês que todo aquele medo que eu carregava desde os 15 anos, ele veio à tona. Tudo aquilo que eu evitei a vida inteira e que eu trabalhei para jamais passar, eu estava passando no dia 27 de julho de 2024. Então, eu iniciei a minha primeira sessão de hemodiálise. Esse dia, eu acredito, eu não lembro de outro dia ter sido tão terrível para mim. Porque é o dia de encontrar com medo, que eu fugi a vida inteira. Então, eu não sei se vocês sabem também, quando nós estamos com algum problema renal tão grave quanto o meu, a nossa ureia, ela sobe. E o que subir a ureia quer dizer? Quer dizer que nós estamos intoxicados da gente mesmo. A gente se intoxica. O nosso corpo não consegue mais eliminar aquela intoxicação. Por isso que a pessoa ela fica super inchada desse jeito, ela fica com confusão mental, cansada, enjoada. O cansaço é extremo. Então, você fica com vários desconfortos. E, nesse dia que eu estava diante do meu medo, e eu comecei a me sentir muito pequena, porque tudo aquilo que eu tinha evitado estava acontecendo ali. Só que mesmo com toda aquela ureia, mesmo com toda aquela situação, eu tive um momento de lucidez. E eu comecei a pensar assim para mim, bom, ninguém pode me ajudar mais agora. Todos os profissionais que poderiam me ajudar, inclusive o Rafa, eles já fizeram o que eles podiam fazer por mim. Agora sou eu, comigo. Todo o conhecimento que eu tenho, tudo aquilo que eu adquiri, o que eu posso fazer? E eu comecei a me dar um auto-coaching. E eu comecei a falar comigo assim, as minhas células necessitam da hemodiálise agora. Eu fico emocionada com essas coisas, porque é muito recente ainda. A hemodiálise é a minha melhor amiga. Eu preciso disso agora, nesse momento. O meu corpo necessita disso. Então eu comecei a falar isso
Porque eu estava me sentindo muito pequena. E eu comecei a convencer a minha mente de que era aquilo que eu precisava naquele momento. E, de uma forma que naquele momento parecia inexplicável, eu comecei a me sentir muito bem naquele processo. E aí eu comecei a trocar o medo por curiosidade. Eu comecei a ficar curiosa. E aí, vieram 2 médicos da equipe conversar comigo sobre os efeitos colaterais da hemodiálise. Olha, Gi, tu vai agora ir para um outro processo, é uma outra fase da tua vida, e a gente quer te alertar dos efeitos colaterais disso aí tudo. Só que eu já conhecia os efeitos colaterais, mas eu passei a ouvi-los, porque o teu corpo vai passar por uma adaptação. E é uma adaptação muito interessante, porque o corpo ele entra em sofrimento para se adaptar à hemodiálise. Então, eu entendi, eu sabia o que estava por vir. E eu passei pela minha primeira sessão, segunda sessão, terceira sessão, quarta sessão, quinta sessão de hemodiálise lá dentro da UTI. E eu não senti nada. Eu não senti nenhum efeito colateral. Eu não senti enjoo. Eu não me senti mal. Eu não senti nada. Eu sentia, na verdade, como se eu estivesse na manicure. Eu falo isso para as pessoas porque era realmente assim que eu sentia. Eu comecei a me sentir bem com aquele processo que estava entrando na minha vida. E eu comecei a me sentir confortável, porque eu comecei a falar para mim que eu estava confortável naquele processo. E aí eu levei o meu secador de cabelo para lá e a minha irmã fazia escova em mim todos os dias. Então a gente fazia escova, eu me maquiava todos os dias. Eu levei meu perfume predileto para lá, que era o John Malone. Então eu passava meu perfume de John Malone, que eu pensava assim, eu sou uma rainha, eu estou no meu trono da UTI, e eu realmente falava isso, e eu me comportava daquele jeito. E aí eu comecei a me sentir bem e curiosa. Não é que eu não estava mais com medo, mas eu estava me sentindo confortável. Então, eu tive alta da UTI, eu fiquei 4 dias lá, e então eu voltei na quinta-feira, voltei na quarta-feira, e na terça-feira, perdão, e na quarta-feira eu voltei para a clínica para iniciar, então, as minhas sessões de hemodiálise. As hemodiálises, elas acontecem 3 vezes por semana, são 4 horas por sessão, e isso é, então, o rim artificial trabalhando, já que a pessoa para de ter função renal, ela chega nesse estágio. E eu estava nesse estágio, então comecei a fazer esse processo. E depois da minha primeira sessão da hemodiálise, na clínica, eu voltei para casa. Na quinta-feira à noite, estou em casa jantando com a minha irmã e me preparando para a próxima sessão da sexta-feira, o telefone toca. É a minha médica de novo. Ai, meu Deus, o que é agora? Porque uma semana antes ela tinha me ligado para eu ir para a UTI. Ai, o que é agora? Aí eu atendi o telefone. E ela assim, Giza, aconteceu algo surpreendente aqui. Apareceu um doador para você. E amanhã, ao invés de ir para a hemodiálise, tu vai para o centro cirúrgico e tu vai fazer um transplante de rim. E aquele rim não era um rim comum. Era um rim de um homem mais jovem que eu, extremamente saudável, que a minha médica julgou como um rim melhor que o dela. E então, no dia 1º de agosto, eu recebi essa notícia do meu rim. E note que interessante, dia 1º de agosto foi o mesmo dia do falecimento do meu pai, da mesma doença que eu tive. E eu tive, nesse mesmo dia, a oportunidade de ganhar um rim. Então, eu passei pelo transplante. 5 dias após ter iniciado a hemodiálise. Aí, eu comecei a entender algumas coisas. Ali, eu comecei a entender tudo aquilo que eu tinha estudado. Toda aquela preparação que eu tive antes. Tudo aquilo não era para evitar que os rins fossem embora. Tudo aquilo era para que eu ficasse bem naquele processo. Porque passar por aquilo era inevitável. Então, o transplante foi
tão bom, o meu processo foi tão incrível que a Redditor perguntou para mim, hoje a gente pode fazer um vídeo teu? Porque a gente queria divulgar isso para os outros pacientes que passam pelas mesmas coisas que tu está passando. Eu falei, é claro. E eles mandaram a equipe deles para gravar um vídeo contando a minha história de quão bem eu passei pelo processo de hemodiálise, quão bem eu passei pelo processo do transplante, porque para eles foi algo surpreendente. E aí eu comecei a entender tudo. Então, quando eu passei a entender isso no hospital, dentro daquela condição, começou a crescer dentro de mim aquilo que eu tinha um tempo atrás do digital. E eu comecei a entender que o que estava me freando antes era o sem vergonha do sabotador, que eu já conheço, que eu já sei, eu sei como ele funciona. E mesmo assim eu tinha me deixado vencer por ele. E aí, esse sabotador sem vergonha tinha me vencido. Mas aqui, quando eu entendi quem ele era, eu pude começar a vencer ele. E a gente só consegue vencer algo invisível quando a gente enxerga. Quando a gente coloca essa coisa na frente da gente. Senão, não tem como. Porque a gente tem vergonha dos nossos sabotadores. A gente não fala deles nem para a gente mesmo. A não ser como a gente passa por uma situação extrema como essa que eu passei. E mesmo assim, quando a gente está nessa situação extrema, muitas vezes a gente não consegue enxergar o que aquela situação está nos mostrando. Naquele dia ali, naquele dia que eu pude enfrentar de frente o meu maior sabotador. E a gente só consegue enfrentar aquilo que a gente pode ver. Aquilo que é invisível não tem como a gente vencer. Por isso que a gente precisa materializar, botar na nossa frente aquilo, para poder vencer. E o que se tornou disponível para mim depois desse dia, que no caso agora já era lá pelo dia 3 de agosto, eu comecei a ver aquilo tudo, que eu comecei a entender cada passo que eu dei. Eu comecei a ver que mesmo o meu corpo, com aquele problema de rim, meu corpo estava saudável. Eu comecei a pensar, eu preciso levar isso para as pessoas. Eu preciso começar a falar sobre isso para as pessoas. E aí, eu acho que foi nesse dia até, ou um dia depois, eu escrevi esse post aqui, ó. Como transformei meu corpo em uma máquina do impossível. Quando fui informada que precisaria de hemodiálise, foi como receber um choque. Mas, em vez de desmoronar, o meu corpo respondeu como uma máquina bem afinada. Antes de eu compartilhar, só quero contar aqui para vocês por que eu fiz esse post. Porque uma das minhas empresas é a Naturalpur. A Naturalpur é uma empresa de suplementação. E nós tínhamos marcado um lançamento de novos produtos. E eu não queria participar desse lançamento. Eu ia deixar só meu sócio participar. Porque, afinal de contas, eu me via como inautêntica. Como que eu ia vender saúde se eu não tinha? E aí, como eu comecei a entender tudo ali, falei, eu vou fazer parte desse lançamento. Mas, Gia, tu está na UTI já essa semana. Eu vou sair da UTI e eu vou fazer esse lançamento. Eu tinha certeza que eu ia sair da UTI até o dia do lançamento. E era na quinta-feira. Aí devia ser segunda-feira ou terça-feira. Muito bem. Aí eu fiz esse post aí. Continuei contando a minha história para as pessoas. Por anos, programei meu corpo com suplementação adequada e hábitos de vida. Cada peça no seu lugar. Fortaleci minha imunidade, melhorei meu sono e otimizei minha energia celular. Mesmo lidando com uma doença grave, genética grave, o meu corpo respondia esbanjando saúde, porque ele foi programado para isso. Não houve efeitos colaterais da hemodiálise. O que os médicos não sabiam é que, apesar da minha genética desfavorável, eu programei o meu corpo para funcionar como uma máquina do impossível. Cada decisão de saúde foi como uma engrenagem precisa. Minha imunidade estava fortalecida, o meu sono era reparador e minha energia celular havia sido tratada por anos. O que parecia impossível para muitos, o meu corpo fez sem esforço.
A recuperação após o transplante foi tão rápida que até os médicos acharam difícil de acreditar. O meu corpo estava programado para responder assim: se você quer transformar o seu corpo em uma máquina capaz de enfrentar os desafios com maior resistência, precisa conhecer os nossos novos produtos da Natural Pure. Quinta-feira, às 19h29, vamos apresentar uma linha de suplemento para você afiar sua máquina. Chamada para ação. E aí, no dia do lançamento, estava eu na minha casa. Tinha ganhado alta. 2 dias depois, estava eu fazendo a live de lançamento. O que aconteceu? Recorde de vendas. A minha empresa de suplementação nunca vendeu tanto. Tudo aquilo que eu me culpava antes, tudo aquilo que acontecia antes, quando eu consegui tirar o sabotador da minha frente e contar a minha história real, inclusive a história da sabotagem, nós explodimos de vender. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês? A coisa fundamental é, nós temos os sabotadores. Não adianta. E quanto mais a gente cresce, vai continuar tendo. Não diminui. Vocês são terapeutas, vocês sabem disso. Ele vai continuar ali. Então, o que a gente tem que fazer? Rotular, dar nome a ele. E contar histórias. Quantos aqui ficaram impactados com a minha história? É uma história. É verdade? Ela é, óbvio, eu passei por isso ali. É a minha história. Mas é uma história. E tem um jeito de contar histórias que a gente cativa as pessoas e os nossos clientes. Vocês possivelmente já ouviram falar na Jornada do Herói, correto? Do Campbell. O Campbell era um cara que estudava mitologia. E esse cara começou a entender que tinha um jeito de contar histórias que esse jeito tinha atravessado eras. E ele começou a identificar quais eram e que tocavam as pessoas. E o nome disso é a Jornada do Herói. E a Jornada do Herói é uma jornada que é usada para filmes, como vocês sabem, para novelas, para tudo. Só que ele também tem a ver com a nossa própria jornada do desenvolvimento pessoal, e é por isso que toca. E a melhor forma da gente falar com os nossos pacientes e na internet é usando a Jornada do Herói, que foi exatamente a Jornada do Herói que eu usei aqui para contar a minha história e que eu usei para fazer esse post. E como se usa isso? Bom, eu fiz uma página de efeito antes aqui, ao encarar o impostor, e mostrar essa verdade, você libera uma força irresistível para o mundo, que foi o que aconteceu quando eu fiz o lançamento. Eu encarei, eu resisti e liberei essa força, que é a força da autenticidade. A estrutura da Jornada do Herói é essa. O herói, todos nós somos heróis em algum momento. Os teus pacientes são heróis. Todos nós estamos passando por uma história agora, nesse momento, onde vocês são os heróis. Então, é um chamado aventura, a recusa do chamado, e depois ele tem. E a estrutura é essa aqui, de tudo que a gente passa. O encontro com o mentor, a travessia do limite, provas, aliados, inimigos, a aproximação da caverna oculta, provação, recompensa e o caminho de volta. É essa a estrutura. Nós passamos por ela várias vezes durante o dia, e às vezes são histórias mais longas, como essa que eu contei para vocês, da história do meu rim, ou daquele post que eu fiz para vocês. E como se aplica isso no post? Vou mostrar como é que eu fiz. Ó, chamada aventura. Como é que eu usei aqui? Como transformei meu corpo em uma máquina do impossível. Eu vou te contar como eu iniciei a minha aventura. É basicamente isso. Carrossel, isso vocês podem usar para carrossel, para vídeo, para live, para momentos que vocês querem contar qualquer tipo de história, quando vocês querem ensinar alguma coisa para algum mentorado de vocês, quando vocês querem, ou para algum paciente de vocês, ou para algum aluno de vocês. A recusa do chamado. A recusa do chamado, eu disse assim, ó, quando eu fui informada que precisaria de hemodiálise, foi como receber um choque. Aqui eu estou trazendo a parte da recusa. Não quero fazer isso. Aí, depois disso, gente, encontro com o mentor.
Vai ter um momento que tu vai ter algum mentor. Nesse momento aqui que eu estou falando com vocês, por exemplo, eu estou sendo a mentora de vocês. O Rafa é o mentor na vida de vocês, na jornada de vocês. Assim como vocês são os mentores na jornada de um monte de gente, inclusive dos pacientes de vocês. Aqui, nesse caso, eu usei o mentor como sendo a suplementação. Por anos, programei meu corpo com suplementação e hábitos de vida. Aqui, nessa história, esse é o mentor. A travessia do limite, que é quando o herói aceita o desafio e entra no novo mundo. Mesmo lidando com uma doença grave genética, o meu corpo respondia esbanjando saúde. Então, aqui, eu estou trazendo essa parte da jornada do herói. Provas, aliados e inimigos. Aqui, ó, quando comecei os imunossupressores após os transplantes, os médicos ficaram surpresos. Meu corpo, ajustado com uma máquina de precisão, aceitou o tratamento sem problemas. Depois, adiante, no caso aqui, né, o que eu estou falando é dos médicos e do próprio corpo. A aproximação da caverna oculta. Aqui, qual foi a aproximação? O herói se aprofunda no desafio e revela algo que o público ainda não sabia. O segredo por trás da força do herói. Que aqui qual que era? O que os médicos não sabiam é que, apesar da minha genética desfavorável, eu programei o meu corpo para funcionar, blá, 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 blá. Adiante. Provação, quando o herói enfrenta a maior prova da sua capacidade. Minha imunidade estava fortalecida, o meu sono era reparador e minha energia celular havia sido tratada por anos. Mais adiante, a recompensa. Aqui, ó, o herói recebe a recompensa por toda a sua jornada, que é, sim, um sinal claro de que a transformação foi completa. No meu caso, a recuperação após um transplante foi tão rápida que até os médicos acharam difícil de acreditar. E aí, o nono passo, que é o caminho de volta, que é quando o herói volta com o elixir para mostrar para todo mundo o seu poder e que, olha, eu tenho aqui, você também pode fazer isso. Aí ele é o convite para que outras pessoas iniciem a sua própria jornada do herói através daquilo que ele está trazendo. Bom, e aí, o final, então, é quando faz o convite para a ação. E é assim, gente, que se conta uma história que conecte com as pessoas, e a gente pode usar essa estrutura para criar qualquer conteúdo no digital e também para falar com os nossos pacientes, com os nossos alunos. É a melhor forma de contar histórias, não tem erro, porque a jornada do herói é a nossa própria história. Não tem quem não se conecte com ela. E, amados, quando você aceita o chamado, enfrenta seus medos e compartilha a sua verdade, não só transforma a própria vida, mas também inspira a humanidade a se transformar. Queridos, muito obrigada pelo tempo de vocês. Obrigada por me ouvir. E não esqueçam que vocês são a chave.